Olá, alunos do quarto ano, tudo bom com vocês? Professora Letícia falando de longe mais uma vez. Na videoaula de hoje nós vamos ter conteúdos de língua portuguesa, ciências e história. Então vamos começar aqui por português. Bom, na aula anterior nós iniciamos, com a troca de ideias aqui da página 43, qual é a sua opinião, E eu pedi para vocês conversarem aí em casa sobre esses 3 tópicos e também aparecerem na live para conversar comigo toda quarta-feira, hein? Agora nós vamos conhecer texto argumentativo. E já tem uma atividade aqui logo de cara, então vamos lá. Você já percebeu que as pessoas emitem opiniões várias vezes ao dia? É comum lermos ou ouvirmos as opiniões dos outros. Neste capítulo, você vai estudar um texto jornalístico em que a argumentação está presente. O autor expõe seu ponto de vista. O autor expõe seu ponto de vista sobre um assunto em discussão na sociedade. O editorial, texto publicado em jornais ou revistas, revela a opinião da mídia, da revista, daquele jornal, a respeito de determinado assunto. Você vai ler um editorial intitulado Trabalho Infantil. Considerando esse título, é possível identificar o assunto do texto? Converse com os colegas comentando o que você já sabe sobre isso. Sob a orientação do professor, anote as principais informações compartilhadas com você. Então, a gente tem que meio que, pelo que a gente já sabe sobre trabalho infantil, E esse espaço aqui, pessoal, é onde vocês vão anotar tudo que vocês pensam aí na casa de vocês mesmos. 2. Somente pelo título é possível saber que a opinião está sendo defendida no texto? Eu acho que não, pessoal? Somente pelo título Trabalho Infantil, a gente não consegue perceber se vai ter uma opinião, E a 3. Leia agora, 3. Leia agora o editorial Trabalho Infantil publicado no jornal Cruzeiro. O texto está apresentado em 2 partes para facilitar o estudo e a compreensão. E vem uma dica aí para nós, Faça as anotações ao lado, nessa página, que você considera mais importante. Sublinhe de azul dados ou informações que você não entendeu. Sublinhe de verde as palavras cujo significado não conhece. E sublinhe de vermelho opiniões com as quais não concorda. Eita, que coisa! Então, nós vamos ler aqui juntos agora o trabalho infantil, E tem atividades, então vamos lá. Trabalho infantil. 3/11/2018. O Conselho Tutelar revela também que por trás de crianças que trabalham vendendo doces nos semáforos, há sempre um aliciador, que não necessariamente é um familiar. Aqui ao lado nós já temos algumas explicações. Conselho Tutelar é um órgão público responsável por garantir que os direitos das crianças sejam cumpridos. Aliciador é uma pessoa que estimula ou convence alguém a fazer algo geralmente ilegal a fim de obter alguma vantagem. Entidades são instituições ou empresas. Continuando. A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Igualdade e Assistência Social, CIAS, e com a ajuda de várias entidades, tem realizado uma ação coordenada para combater a exploração do trabalho infantil. Tema de uma entrevista coletiva promovida pela Secretaria na última quarta-feira. Os levantamentos realizados mostram que a cidade tem um grande número de crianças e adolescentes vendendo produto nas ruas, principalmente balas e doces nos cruzamentos mais movimentados da cidade. Bom, essa é a parte 1, na qual vocês têm que responder a número 4, 5, 6 e 7. Parte 2, vamos continuar. Linha fina, a gente já aprendeu. Título e linha fina, nós vamos escrever o que é. Depois vocês vão responder a 5, a 6 e a 7. Parte 2. O trabalho que vem sendo realizado pela CIAS tem como objetivo imediato levantar o número de menores e locais mais frequentados pelo comércio ilegal e conscientizar a população de que comprar mercadorias de criança nas ruas, apesar da comoção que provocam, não é o caminho correto. Comprar esses produtos para ajudar as crianças, como ocorre com boa parcela das pessoas, nem sempre ajuda os pequenos vendedores.
Na realidade, alimenta uma atividade ilegal que expõe crianças e adolescentes aos perigos das ruas, os aproximam do tráfico de drogas e até da prostituição, além de gerar lucros para pessoas inescrupulosas. O que são pessoas inescrupulosas? Que não contêm escrúpulos, que agem de modo desonesto. Parte 2, número 8. O fato é algo que ocorreu. Então, se eu estou falando sobre um fato, ocorreu. A minha opinião é uma interpretação desse fato. Então, é bom a gente entender o que é fato e o que é opinião. Quando se afirma que há crianças vendendo os produtos na rua, isso é um fato. Expor uma ideia de como isso pode ser evitado é uma opinião. Então, vocês vão ler a parte 2, responder a 8. Parte 3. Como está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, o trabalho antes dos 16 anos é proibido, com exceção da atividade de menor aprendiz, quando a idade mínima permitida passa a ser de 14 anos. Não é essa a realidade que vemos nas ruas. Levantamento da Secretaria aponta para 300 crianças e adolescentes nessa situação, mas a impressão que se tem é que o número é maior, com menores vendendo produtos ao lado de pessoas pedindo esmolas e acrobatas improvisados querendo ganhar algum dinheiro. As CIAs, com apoio de várias entidades e no Ministério do Trabalho, Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Polícias Militares Civil e Associação Comercial, deu início à campanha Não ao Trabalho Infantil, inicialmente distribuindo panfletos para alertar a população sobre o problema. O Conselho Tutelar revela também que por trás de crianças que trabalham vendendo doces nos semáforos, há sempre um aliciador, que não necessariamente é um familiar. Quando conselheiros identificam pessoas agindo dessa maneira, as denunciam à polícia. Desculpa pelo erro. Vamos ver. E agora vocês vão responder 9, 10 e 11. Então vamos lá, parte 4. Então o texto foi dividido para melhorar vocês a fazer aí a atividade, certo? Então continuando. 4 agora. Mas o problema de menores transformados em vendedores de rua não é de simples solução. Muitos adolescentes recebem um bom dinheiro para essas jornadas de trabalho proibido. Muitos deles vêm de famílias com problemas financeiros e sérios e dependem desse dinheiro para sobreviver. E há ainda em nossa sociedade o inevitável apelo ao consumo, que atinge principalmente jovens e adolescentes. Há outro lado desse trabalho sobre a exploração do trabalho infantil, que vai além da identificação dos pontos de venda e do número de menores envolvidos. No final do mês de setembro, o prefeito José Crespo, do DEM, dava uma entrevista ao vivo nos estúdios da Rádio Cruzeiro FM, quando foi alertado por um ouvinte que crianças vendiam doces em determinado cruzamento da cidade. Terminado o programa, o prefeito convocou auxiliares das áreas envolvidas e foi até o local constatando o fato. O caso teve um final feliz. A mãe do rapaz foi localizada e descobriu-se que ele vendia doces escondido da família. Tanto a família como o rapaz, segundo informações da prefeitura, começaram a ser assistidos pelo governo municipal e o adolescente que desejava retornar aos estudos foi incluído em um programa social das CIAs. Então, parte 4, 12 e 13. Parte 5. É esse tipo de atendimento que pode convencer crianças e adolescentes a deixar o comércio de rua ou mesmo a eventual mendicância, que são os mendigos. Os pequenos vendedores precisam ser encaminhados a entidades ou instituições onde recebem alimentação, incentivo para os estudos e algum tipo de orientação profissional. É necessário que lhes seja oferecido algo mais atraente do que ganhar alguns trocados nas ruas. É um atendimento complexo que exige recursos e envolve várias entidades e serviços públicos, mas é uma porta de saída variável para a exploração do trabalho infantil. Trabalho infantil disponível no jornal Cruzeiro e tem o site. Bom, pessoal,
Então, vocês têm aí bastante conteúdo para fazer, vão relendo os textos, fazendo as atividades que se pedem, né? E aqui, ó, até a página 50. E aqui nós temos mais uma explicação sobre um texto argumentativo, que foi o que acabamos de conhecer. Então, vamos ler. Um texto argumentativo é aquele em que é apresentada uma ideia defendida por meio de argumentos. Na defesa de uma opinião, pode-se recorrer a fatos históricos, dados numéricos, relatos de experiências de vida, etc. Quando se lê uma opinião, ainda que em jornais, revistas ou sites, não se deve aceitar todas as ideias sem fazer questionamentos. Um bom leitor é aquele que analisa o que lê, busca mais informações, avalia opiniões diferentes e elabora a própria convicção sobre determinado assunto. Para ter opinião, portanto, é preciso se informar e compartilhar ideias. Bom, pessoal, finalizamos a língua portuguesa por aqui. Agora nós vamos para o nosso conteúdo de ciências. Então, nós vamos aqui para o conteúdo de ciências de hoje, mas antes nós vamos fazer as correções das atividades das páginas 30 e 31 sobre resfriado, gripe, sobre as doenças aí do nosso corpo. Então, vamos lá? 1. Leia os quadrinhos a seguir e depois responda as questões. Então, nós temos os quadrinhos aqui. A pessoa picada e infectada pode apresentar febre alta, dores musculares e nas juntas, dor nos olhos, dor de cabeça e manchas vermelhas pelo corpo. A dengue hemorrágica é o tipo mais grave e pode levar à morte. A pessoa que apresentar esses sintomas deve procurar o serviço de saúde e evitar o uso de medicamentos. Continuando, vamos lá. A. Os sintomas apresentados no quadrinho se referem a qual doença? Dengue. B. De acordo com os quadrinhos, o que uma pessoa que apresentar os sintomas mencionados deve fazer? Procurar o serviço de saúde e evitar o uso de medicamentos. C. De que maneira é possível prevenir a infecção por essa doença? Então, deve-se eliminar água parada, acumulada em objetos, garrafas, pneus, vasos, evitando que o mosquito transmissor tenha aonde ficar e se prolifere. Página 31, número 2. Ligue cada doença a seus respectivos sintomas e formas de transmissão. Disenteria bacteriana. Doença provocada por bactérias que causam a diarreia. Doença de Chagas. Doença causada por um protozoário e transmitida pelas fezes de um inseto em contato com feridas na pele. Resfriado. Doença causada por vírus que provoca coriza, tosse e espirro. Zika. Doença causada por um vírus e transmitida pela picada de um mosquito. Frieira. Micose que causa vermelhidão, descamação e coceira na pele. Teniase, verminose que pode ser adquirida ao consumir carne de porco ou de boi mal cozida. 3. Leia o trecho de uma notícia publicada em 19 de setembro de 2018. Problemas na oferta de água potável, no tratamento de esgoto e na coleta de lixo estão relacionados às doenças provocadas por vermes, bactérias e pela proliferação de mosquitos como o Aedes aegypti. De acordo com a pesquisa do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os municípios relatam ter registrado epidemias ou endemias de diarreia, leptospirose, verminoses, cólera, difteria, zika, chikungunya, tifo, malária, hepatite, febre amarela, dermatite, dentre outras. A doença que mais assolou os municípios foi a dengue. A. Sublinho de vermelho a causa das doenças citadas. Então, eu vou pegar aqui minha canetinha vermelha e vou. Problemas na oferta de água potável, no tratamento de esgoto e na coleta de lixo. E de que maneira se adquire a doença mais comum nos municípios pesquisados pelo IBGE?
pela piscada do mosquito Aedes aegypti, a dengue, que transmite a dengue para as pessoas. Então, a gente sempre fala sobre esse assunto, todo verão, todo ano. Terminando a correção, vamos para o conteúdo de hoje, de ciências, que vai ser a leitura, vou colocar aqui, leitura das páginas 32, 33, 35, não errei. Atividades 36, 37. Voltando à página 34, vamos fazer uma experiência aqui agora. E na próxima videoaula eu mostro para vocês como ficou minha mão. Então vamos lá, olhe para as suas mãos. Será que elas estão completamente limpas? Que tal testar? Então nós vamos precisar de purpurina, glitter ou talco. Então eu tenho a minha purpurina aqui. Então, ó, daqui a pouco eu vou gravar, no dia da correção, eu vou colocar a purpurina de novo, vamos ver como a gente vai estar. Então eu vou, no início da aula, o professor vai passar purpurina ou talco em uma das mãos. Depois disso, vocês vão agir, eu vou agir naturalmente. Então, ó, eu vou passar a purpurina aqui na minha mão, ó, toda a minha mão, toda a minha mão. Toda a minha mão, no meu livro, na mesa, em tudo. Em tudo. Em tudo. E aí, no decorrer do dia, a gente vai ver o que vai acontecer. Então, pessoal, vocês têm atividade de português, de ciências para fazer. Eu vou deixar o conteúdo de história para outro dia, porque senão a aula vai ficar muito chata. Até a próxima, quarto ano. Tchau!